Oi! Caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim trazer um vídeo que eu sempre prometo a mim mesma que eu não vou mais fazer e eu tô só aceitando o fato de que todo ano eu vou fazer uma TBR e eu nunca vou cumprir ela, o que significa que hoje eu vou falar sobre os livros que eu pretendo ler este ano. Você vê que o cabelo ao fundo, meus dois gatos estão aqui e um deles tá meio que, tipo, espirrando e fungando. Eu acho que ele tem rinite alérgica. Mas enfim, voltando aqui ao vídeo, eu separei 10 livros que eu pretendo ler este ano e vim comentar com vocês sobre eles, o porquê eu quero ler, enfim, vamos conversando aqui. Eu fiz um vídeo nesse mesmo estilo lá pro TikTok e pro Instagram, só que falando de 5 livros, e eu achei que seria, tipo, interessante fazer de 10 e trazer aqui pro YouTube, porque é mais longo, acho que tem mais tempo pra conversar sobre, e daí eu posso falar de outros livros também que estão na minha meta. O primeiro livro, então, é Uma Vida Pequena. Aqui tem ele. Se parar pra ver, eu já comecei a ler. Eu li toda a parte 1 do livro. E é um livro muito famoso, tem várias questões, assim, tipo, de gatilhos e tudo mais. Mas até onde eu li, tava muito de boa. E aqui vai acompanhar a história de 4 amigos. Eles moram em Nova York, se passa, tipo, décadas atrás esse livro. E meio que o foco desse grupo é o Jude, que é esse aqui na capa. E a gente vai vendo, assim, o desenrolar da vida. E o Jude, assim, é totalmente sofrido. Não cheguei a ver tanto dele, assim. Só que eu parei de ler esse livro não porque eu não tava gostando, é porque ele é gigantesco, tem umas 800 páginas ele. E quando eu tava lendo ele, tava no momento em que eu não podia, tipo, parar e focar tanto na leitura. E eu começo a ficar um pouco agoniada se eu passo muito tempo lendo o mesmo livro. Aí eu pensei, ok, vou ler quando eu estiver no momento calmo, tranquilo pra ler, que seriam as férias, mas eu não quero ler agora nas férias de verão, que eu acho que tem a vibe de inverno. Então, talvez no inverno esteja lendo esse livro, retomando essa leitura. O próximo livro é sobre o BTK, que era um serial killer dos Estados Unidos. Essa era a máscara, assim, que ele usava para atacar as vítimas. É uma história real, então é uma não ficção, é um true crime. E eu quero ler por 2 motivos. Primeiro, que eu já ouvi falar bastante desse caso. E segundo, que esse livro não é meu, é do meu tio, e eu tenho que devolver logo pra ele. Então, assim, já mata minha curiosidade e já não me faz parecer caloteira, sabe? Gente, o Lorde está exatamente aqui atrás de mim. Psique é um livro nacional que eu descobri ele numa aula da faculdade. Tem série na Netflix, eu não assisti ainda, tô esperando ler o livro. Mas eu falar sobre uma adolescente que ela tem ali um vídeo vazado e daí coisas como sequestro, prostituição começam a acontecer com ela. Eu não sei até quando é legal falar das sinapses desse livro sem dar spoilers da premissa dele, porque é um livro mais curto e daí vai que eu falo demais. Mas ao mesmo tempo, se eu falar demais é porque falaram demais pra mim. Quero ler bastante ele, eu sei que tem no Kindle Unlimited, então talvez eu reassine pra pegar este livro. O ponto é que eu tô, assim, curiosa pra ler, principalmente por ser um livro nacional, e o que eu vi, assim, do trailer da série me lembrou, assim, do enredo, mais ou menos, das premissas do Rafael Montes, que é um autor que eu leio os livros e gosto, então eu tenho altas expectativas pra esse. Chore para o Céu é um livro que eu também descobri agora em 2025 que ele existe, mas eu descobri ele não na faculdade, mas sim porque ele vai ser adaptado. Não lembro se pra um filme ou pra uma série, em que a gente acompanha a vida de um garoto séculos atrás, que quando ele tinha 6 anos ele foi castrado pra ele poder fazer as vozes mais agudas da ópera, porque mulheres não eram permitidas de participar da ópera. Se eu não me engano, posso estar bem enganada, isso era uma prática, tipo, comum antigamente, até que as mulheres puderam participar. E eu fiquei muito curiosa, porque parece ser bem triste. Ricardo e Vânia também é um livro nacional, só que ele é de não ficção. Eu descobri ele há um tempo atrás e eu botei na minha wishlist. Eu espero que não tenha mexido aqui o tripé, pelo menos enquanto eu falava, porque um gato meu tá aqui, outro em cima da escrivaninha, que é onde o celular e o tripé estão apoiados. E toda vez que esse meu gato que tá na escrivaninha se mexe, a escrivaninha dá uma balançada junto. Mas Ricardo Vânia era um livro que eu tava na minha lista há um tempo e tava lá, tipo assim, de boa. Aí agora, em 2025, no final, eu escutei o podcast Desconhecido do Chico Felice com a mãe dele, a Isabel Dias, que vai falar sobre uma figura muito conhecida, que era muito conhecida, né, em São Paulo, na Augusta, ali, que era conhecida como o Fofão da Augusta,
que era um homem que ele havia passado por muitos procedimentos estéticos, ele era a pessoa mais velha, assim, então alguns dos procedimentos estavam meio que, tipo, dando de si, sabe? E daí o Chico Felitti, ele investigou sobre a vida deste homem e escreveu esse livro. E daí, no final do podcast, ele fala sobre o livro, acho que é no último episódio. E eu fico, gente, mas eu já tenho esse livro na minha lista. Aí eu fui correndo e realmente eu quero ler, porque esse podcast me tocou muito. Eu adoro, tipo, podcasts, matérias longas que pegam uma coisa específica e investigam. Toda vez que eu vejo, eu fico, nossa, é esse tipo de jornalismo que eu quero fazer. Então foi algo que me tocou muito. Esses 5 meus livros foram os que eu já tinha comentado nas minhas outras redes sociais. Então agora vamos para os próximos que eu não comentei ainda. O Presidente e o Sapo, eu acho o título curiosíssimo. E a gente vai acompanhar sobre um ex-presidente do Uruguai que tá dando uma entrevista. E daí nessa entrevista ele tem que falar sobre como os ideais dele, tipo de revolução, de o que é cidadania, enfim, ideais políticos, vieram pra ele em conversa que ele tinha com um sapo. E ele era tipo um ex-presidente, então, por isso o título. Esse livro eu decidi ler porque é da mesma autora de Cantoras, que foi a minha última leitura de 2025 e minha única leitura de dezembro. Eu tava bem lenta para leituras em dezembro. E eu amei muito Cantoras, gostei muito da escrita da autora, me prendeu muito. Eu decidi que quero ler o próximo livro dela, que é, né, então, O Presidente e o Sapo. Na verdade, não é o próximo, é o outro livro que lançou antes. Mas eu tô bem intrigada pra ler esse livro, porque eu já conheço o estilo de escrita da autora e eu sei que eu gosto e que me prende muito. Então, quero ler tanto Presidente e Sapo como a Cantoras, que é da mesma autora, como Fome Azul, são da mesma editora. Então, eu tenho uma suspeita do porquê que todos os livros da Dubliense têm capas bonitas, né? Mas Fome Azul eu comprei, inclusive, junto com Cantoras na Feira do Livro e foi R$ 20, tá? Saiu por essa bagatela. Tá no plástico ainda, eu vou tirar até porque eu vou começar a ler ele amanhã. Por caso, hoje, eu tô gravando esse livro um dia antes de eu postar, mas vai falar sobre uma professora que ela perdeu o irmão gêmeo dela, então ela se muda de Roma para Xangai e dá aulas de italiano ali. Nossa, tá bem balado, parabéns, Dubliense. E lá ela vai conhecer a Shu. E assim, as duas meio que começam ali uma relação e vão saciar, segundo a própria sinopse, uma fome que vai muito além daquilo que os dentes podem mastigar. Ai, consegui puxar o plástico. Que humilhação. E assim, gente, muito curtinho, então, pra engatar, eu li um livro horrível hoje, terminei de ler, que foi Novembro 9, da Colleen Hoover. Inclusive, vai ter vídeo aqui no canal sobre todo o enredo deste livro. Terminei, então, de ler Novembro 9. Preciso de um livro que eu acredite que eu vá gostar, pra eu não querer abandonar a leitura. Gente, olha que minha capa, olha esta edição. Fome Azul, em azul, eu não esperava nada de diferente. Uma cidade envolvente e 2 mulheres desencontradas. Eu não tava conseguindo ler aqui, porque fica invertido pra mim. Mas muito lindo. Agora que eu vi, a fonte do livro é azul. Gente, tô chocada com isso, achei muito lindo. Olha só que diva a autora. Altas expectativas agora que eu vi essa edição com as letras em azul. Eu nunca li um livro com a fonte em azul, acho que eu tô vendo pela primeira vez na minha vida. A história do Novo Sobrenome não tem um grande auedo, porque eu quero ler ele. É a continuação de Amiga Genial. Amiga Genial é o primeiro livro de uma tetralogia, eu acho que é assim que se fala quando é uma saga de 4 livros, que é chamada Napolitana, essa saga. Né? Pessoas que nascem em Nápoles, não que gostam do sorvete napolitano. Mas eu li primeiro que é Amiga Genial, gostei muito, e eu tô enrolando pra ler o segundo. Eu acho que eu li o primeiro, tipo, fevereiro, talvez, de 2025. Eu tô há quase um ano enrolando pra ler o segundo. Então, eu tenho que ler uma vez. E o último livro, eu admito que eu coloquei aqui só porque... que foi A Quarta Asa. É um livro que eu comecei a ler há um tempo atrás. Eu tenho ele em e-book até. E eu lembro de muita coisa dele. Só que eu abandonei na época porque não era muito a minha vibe de estar lendo no momento.
E eu vou ser bem séria pra vocês, eu nunca fui muito das fantasias envolvendo dragões. Não é o que me chamava tanta atenção, mas eu quero dar pelo menos mais uma chance antes de abandonar de vez essa saga, porque eu acho que eu só peguei num momento ruim e eu tenho uma amiga que ama e eu confio no gosto literário dela. Enfim, esses foram os livros aqui, os 3 físicos que eu tenho, mas os livros que eu pretendo ler em 2026. Eu quero muito, pelo menos, ler metade. Ai, meu gato aqui se exibindo. Eu quero, pelo menos, tentar muito pegar pra ler. Já me comprometi, pelo menos, começar esse agora. Talvez pegar um por mês, que estão na minha lista. Vamos ver, né, o que vai dar. E talvez no final do ano vai que eu volte com, meus livros que eu li das minhas metas ou não. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!